Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós vamos passar 10 minutos com Deus, meditando na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando. Hoje eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho. Todos os vídeos que forem postados você fica por dentro. Temos disponíveis lá alguns vídeos já para que você possa assistir todos os vídeos de 10 minutos, né? Eu tenho certeza que eles serão aí muito bom para a sua vida, trará aí muitas coisas boas para você, para que você possa aplicar no seu dia a dia, nas suas questões pessoais, particulares, porque a palavra de Deus ela é um manual de vida para nós, né? A palavra de Deus foi nos deixada para que nós possamos aí entendê-la, compreendê-la e aplicar na nossa vida. Então hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 13. Você que estiver com a Bíblia quiser abrir, você que está ouvindo no trabalho, fazendo alguma atividade, não tem problema, né? Eu desafio você, antes que o dia termine, pega a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós pegamos a Bíblia para ler, para meditar nela, o Senhor fala conosco. Vamos lá? Mateus, capítulo 13. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 3, que diz assim: E falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando com uma multidão que estava sentado ouvindo ele. E ele estava contando uma história, né? Uma história de um homem que saiu para semear, do semeador. E aqui ele fala a respeito do que aconteceu com essas sementes que ele estava, né? Caminhando e semeando. Nós temos aqui 4 tipos de situações que aconteceram com essas sementes, né? A palavra de Deus, ela é semente para a nossa vida. Por isso que eu sempre falo, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos orar ao Senhor, precisamos pedir para que Ele prepare uma terra boa, uma terra fértil no nosso coração, para que nós possamos ouvi-la, aplicá-la e meditá-la, né? Durante o dia nós temos que cultivar essa palavra. E o Senhor Jesus, ele gostava muito de falar em parábolas. Por quê? Porque eram pessoas simples que não tinham muito entendimento, né? Mas que tinham aí experiências de cultivo, de lidar com plantações, com as questões da vida. Então, quando ele falava, as pessoas entendiam melhor. Mas aqui os seus discípulos perguntaram para ele, né? Por que ele estava falando daquela forma com essas pessoas? E aí foi onde Jesus respondeu que precisava falar daquela forma, né? Porque o coração daquelas pessoas era um coração duro, elas eram de pouco entendimento. Então, desta forma seria mais fácil de semear a palavra de Deus. Já no versículo 19, ele conta essa mesma parábola, mas agora para os seus discípulos, né? Aqueles que caminhavam com ele todos os dias, dia a dia, que tinha a revelação dada por Deus, né? Através de Jesus. E aí ele diz essa parábola e conta desta forma, olha só. E ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lembra do semeador que ele estava levando e aí as sementes caíram ao pé do caminho? O que aconteceu? Veio as aves e comeram. Então, estas são as pessoas que elas ouvem a palavra, não entendem e logo vem o inimigo e rouba do coração das pessoas. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, é tão difícil, eu não entendo a palavra de Deus, né? Eu leio, não entendo. E aí é onde essa pessoa, aquilo que ela leu, ela apenas esquece, né? Não consegue se recordar. E depois o outro caso diz assim, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração
e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então é o segundo caso aqui, ó, aonde caiu a semente em pedras. O que aconteceu? Ela logo nasceu, né? Mas o que aconteceu? Veio o sol e as queimou, né? Secou. Por quê? Porque não tinha raiz. É o caso, né, das pessoas que recebem a palavra de Deus com muita alegria, sabe? Aquela euforia, recebe, fica feliz, mas quando vem o quê? Os dias maus, perseguição, os dias ruins, as pessoas elas fazem o quê? Elas se esquecem ou até mesmo elas fazem, como diz aqui, ó, elas logo se ofendem. Por quê? Porque a palavra de Deus fala para a gente perseverar, não temas, porque eu sou contigo. Fala que o Senhor, Ele dá ordem aos anjos dele a nosso favor. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí a pessoa está vivendo momentos tão difíceis e parece que a palavra de Deus não faz sentido para ela nesses dias. Nada daquilo está acontecendo. Então ela fica ofendida, ela fica com raiva. Ela fala, quer saber? Isso aqui não dá certo. Então ela logo desiste. E aí nós temos o terceiro caso, né? Que é aqui, ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, que é aquele caso que caiu nos espinhos. Elas crescem a semente, mas logo os espinhos também crescem e a sufoca, né? São pessoas que recebem a palavra de Deus, ela até, né, cresceu, ela, em alguns casos ela até tem raiz, mas as coisas do mundo, né, faz com que os olhos dela, ela venha a deixar a palavra de Deus de lado, né? Muitas vezes nós nos contaminamos com as coisas deste mundo, porque viver a palavra de Deus, viver o que Cristo nos prega é muito difícil. Ele vai na contramão do mundo, né? Porque muitas vezes você vê aquela pessoa que está fazendo algo errado, você vê aquela pessoa que está cometendo coisas ilícitas e você vê aquela pessoa prosperando, você vê aquela pessoa crescendo, conquistando as coisas e aí você fala, eu faço tudo certo e não conquisto nada, não consigo, porque para mim é tão difícil, né? Porque vai na contramão do mundo, né? A palavra de Deus ela é diferente. A palavra de Deus ela ensina os princípios, a forma de você conquistar, de você prosperar. Não é muitas vezes você passando por cima de pessoas, não, é você caminhando degrau por degrau. É mais difícil, né? Mas vale mais a pena. Então, muitas vezes a semente de Deus, a palavra de Deus, ela entra no coração, mas as pessoas se seduzem com as coisas do mundo, olha lá, sufocam a palavra. E o terceiro e último caso, né, que é, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30, que é o quarto caso, né? Que é aquele que o Senhor fala que caiu em terra boa, terra frutífera. É aquela pessoa que ela recebe a palavra de Deus, que nos dias maus ela persevera na palavra de Deus, que as propostas do mundo ela vem, mas ele não aceita. E o que acontece? Além dele conhecer a palavra de Deus, de viver aquilo, de aplicar na sua vida, ele as profere, ele transmite para as pessoas, para que as pessoas possam também reproduzir a palavra de Deus na sua vida, para que elas possam ser essa terra boa, essa terra fértil. Então hoje eu estou aqui dizendo para você que existe 4 tipos de situações onde a palavra de Deus ela é plantada. E como você tem recebido a palavra de Deus? Como você tem vivido os seus dias maus? Como você tem se comportado em propostas difíceis que muitas vezes nós estamos precisando aceitá-las, mas não condiz com a palavra de Deus, né? Então isso faz toda a diferença. O que você tem feito com tudo que você aprendeu até hoje na presença do Senhor? Você tem transmitido? Você tem falado para as pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos? Ou melhor, muito mais do que falar, você tem vivido isso? Porque às vezes a gente fala uma coisa que a gente não vive e aí quando a gente vai falar para as pessoas não querem nem ouvir. Por quê? Porque as pessoas elas leem a nossa vida. As pessoas não leem a Bíblia. Ela lê a nossa vida, ela olha e vê a nossa vida. Então é que essa palavra ela possa falar ao seu coração hoje, como falou ao meu. Se você é uma pessoa que tem recebido a palavra, ainda não tem um relacionamento profundo com Deus, que você seja essa terra boa, essa terra frutífera, que você tenha aí em mente que vão vir dias difíceis, que vão vir propostas, mas você
arraigado na palavra, enraizado na palavra, cultivando a palavra de Deus, você vai vencer, você vai prosperar, porque Deus é contigo. O nosso tempo é muito curto, já encerrou. Se você gostou, curte, compartilhe, encaminha para algum amigo essa palavra, né? E eu te espero aqui amanhã, mais um dia. Reflete nessa palavra e coloca em prática. Que Deus abençoe e que você possa ser uma terra frutífera, uma terra boa e que você venha dar frutos. Até amanhã.